Oi pra você que está assistindo aqui ao nosso canal 5 Tons. Hoje a gente vai falar de um filme de terror mexicano que está estreando na Netflix chamado The Old Ways. Ele é um filme de 2020, se não me engano. É um filme que não estava no catálogo, ele não é um filme original, mas é um filme que agora está disponível para as pessoas poderem assistir. Ele fez uma fama relativa nas redes sociais, né, quando da sua estreia em festivais e tal, e agora ele está chegando aí ao catálogo. Então, se você quiser saber a nossa opinião a respeito desse filme, por favor, fique com a gente. Como de praxe, antes da gente começar, eu queria pedir para você se inscrever no canal, caso não seja inscrito. Também queria pedir para você clicar no sininho para receber as notificações. E, se possível, também queria pedir para você entrar nas nossas redes sociais. A gente está lá no @canal 5 Tons, principalmente no Instagram. Como a gente falou no começo desse vídeo, The Old Ways é um filme de 2020 que está chegando agora ao catálogo da Netflix e com certeza vai agradar os fãs de filmes de terror, principalmente aqueles que gostam de tramas que lidam com rituais e exorcismos. Esse aqui é um filme mexicano que não é original da plataforma, como a gente falou, e ele é dirigido por Christopher Allender, que também já havia dirigido um filme antes, em 1999, chamado Memorial Day, que não é um filme bom. A gente foi pesquisar na internet, só teve crítica, levou bomba, e o cara quis esquecer, inclusive, que ele fez esse filme, porque quando foi fazer a propaganda desse filme aqui agora, tava dizendo que era o primeiro filme dele, mas não é o primeiro filme dele. É só ele, assim como muitas coisas que a gente faz na vida, a gente quer esquecer do passado. Ele também quer. Gente como a gente. Gente como a gente. Esse filme ele conta a história de uma mulher chamada Cristina Lopes. É uma mulher que testemunhou, quando ela era criança, uma tentativa de exorcismo da mãe dela. O fracasso do ritual fez com que ela fosse mandada para os Estados Unidos, onde ela passou a morar com alguns parentes. No entanto, ela tem memórias a respeito da situação que ela passou, né, que foi essa tentativa de exorcismo, e isso nunca saiu da cabeça dela. Então faz com que ela tenha pesadelos, faz com que ela tenha certas angústias, né, que ela não consegue se livrar. Já adulta, ela volta para a região natal dela, onde tudo aconteceu, que fica na região de Veracruz, lá no México, e ela resolve fazer, né, ela se tornou uma espécie de jornalista, ela vai lá tentar escrever uma história sobre bruxarias e rituais locais. Apesar dela ter sido avisada por outros moradores do lugar, principalmente pela prima dela, uma mulher chamada Miranda, que ela não deveria fazer isso, ela não deveria mexer com essas coisas e tal, até por conta do passado dela e tudo isso, ela insiste em continuar com essa investigação e acaba, então, dentro de uma caverna conhecida como La Boca. Tem uma coisa que a gente sempre aprende em filmes de terror, é se você está de frente numa caverna com um nome estranho, a gente não entra nela. Mas aí não teria filme. Eu sei, mas assim, se não teria mesmo filme, mas pra que você vai fazer isso? Mas então, ela foi lá no La Boca, ela entra nesse lugar e na hora que ela entra, ela desmaia. Quando ela acorda, ela percebe que ela está acorrentada numa pequena cela. Eu falei que ia dar ruim. Isso sempre dá ruim. Mas então, a partir desse momento, a gente conhece os sequestradores dela, que se chamam Luz e Ravi, que são a bruxa local e o seu filho. Os dois têm certeza absoluta que a Cristina está possuída por um demônio. E eles tiveram essa certeza assim que ela entrou na caverna. Agora, eles querem exorcizar ela. Eles não vão medir esforços para isso. Eles vão tentar exorcizar ela, custe o que custar. Mas então, falando sobre esse filme, The Old Ways, né? Ele sabe muito bem trabalhar essa história sem entregar muito de uma vez só. Essa talvez seja a grande coisa desse filme. A Luz, que é a bruxa desse filme, é a representação das tradições locais. E o México é um país que é muito rico nesse sentido, como a gente já viu em vários outros filmes, séries, até no Coco, A Vida é uma Festa. A gente já viu isso. Visualmente o filme também se mostra bastante eficiente porque tem uma direção que trabalha muito bem esse suspense, trabalha com cuidado. E isso faz com que o filme entregue pra gente aquilo que é só o necessário. Então ele não entrega demais conforme o roteiro vai avançando nas direções cada vez mais pesadas que a história vai trazendo pra gente, porque a história vai ficando cada vez pior e cada vez pior. Um exemplo disso é quando tem um momento, né, nesse filme em que a bruxa, a Luz, ela tira cobras vivas do abdômen da Cristina, só que não tem nenhum corte, ela tira do abdômen intacto, né? Ela vai tirando essas coisas. É uma cena que é uma cena gráfica e é uma cena eficiente em termos de cinema, porque deixa a gente que está assistindo com aquele nervoso, aquela coisa de filme de terror que você não consegue olhar às vezes, você quer ver uma coisa meio nojenta, uma coisa meio angustiante. E há outro elemento narrativo interessante que causa confusão no espectador. Depois de um tempinho, isso não é um spoiler, né? Mas depois de um tempinho a gente descobre que a Cristina é viciada em heroína, o que gera dúvida na gente que está assistindo se o que ela está presenciando, o que ela está vivendo é uma coisa que está realmente acontecendo ou se há uma alucinação dela devido à abstinência, porque ela está sem usar a droga já tem um tempinho. Então o filme deixa isso em aberto, né? Isso é bem inteligente da parte dos realizadores do filme porque brinca com a noção de realidade da personagem, consequentemente com a nossa percepção de realidade também.
do que está acontecendo no filme, logicamente. Conforme essa história avança, a própria Cristina começa a se questionar e leva a gente junto com ela. E nos leva numa jornada muito estranha, né? Que o filme vai ficando muito pesado. E isso, que era para ser um filme de terror sobre questões locais, questões de tradição, acaba se tornando depois um filme sobre trauma. Um filme sobre os medos que a gente tem na vida mesmo. Então, nesse sentido, é um filme bom. Mas é uma pena que o filme entregue demais antes da hora. Todas as revelações que deveriam ter sido feitas lá no final, no clímax, né, para dar aquele suspense, para dar aquele golpe emocional na gente, acabam vindo muito antes da hora e isso acaba estragando o terço final dessa produção. Teria sido melhor fazer, por exemplo, o público ficar em dúvida em relação a tudo que está acontecendo até o final do filme, mas, sinceramente, não deu para entender o que eles tentaram fazer aqui com isso. E não deu para entender porque esse tipo de coisa só causa frustração no público, né? A gente fica sem saber por que eles fizeram isso, né? Sendo que era uma coisa que teria um grande impacto no fim. Eles entregam tipo meia hora antes do que está acontecendo, então toda a parte final do filme acaba muito prejudicada. Só que no resultado geral, esse filme, The Old Ways, é um filme positivo, porque ele apresenta uma história que é uma história que a gente pode chamar de hipnotizante. Não dá para você tirar os olhos do que está acontecendo. Até porque usa, né, os rituais e a tradição local do México como forma de prender a nossa atenção e também para desenvolver os personagens. Uma coisa interessante é a forma como eles desenvolvem o drama dessa personagem principal, da Cristina, que começa, em determinado momento, a duvidar da sua própria sanidade, além de fazer também com que a gente pense sobre ela, que ela começa a se ligar à sua própria cultura que ela deixou para trás quando ela era criança. Isso também é uma forma de lidar com os seus demônios internos. O final, né, como a gente não vai dizer aqui, não vai dar spoiler, mas você vai entender mais ou menos como que vai funcionar isso aí. Então, com isso, The Old Ways é uma boa adição ao catálogo da Netflix. É uma produção que é cheia de triunfos, inclusive, mas peca no timing. Se esses mistérios que são apresentados pra gente durante boa parte do filme fossem revelados mais pra frente, isso seria melhor, porque o jeito que fizeram tirou a força do final. Mas ainda assim, é um filme que vale a pena assistir. Pra nós aqui do canal 5 Tons é um filme 3 estrelas que você pode assistir, mas tem defeitos, infelizmente. Não existe nada perfeito, a não ser eu. Mentira. Por hoje é isso então, obrigado a você que assistiu este vídeo até aqui e a gente se vê no canal 5 Tons. Um abraço pra você e até logo.